Olá, eu sou Elisa Santos e no Nega Chique Podcast, cultura não é tendência, é legado. Sejam muito bem-vindos ao Nega Chique Podcast, episódio onde nós vamos falar sobre cultura, empreendedorismo, representatividade. E hoje eu tenho 2 convidados. Ainda não vou falar para vocês agora. Primeiro, vamos começar com... Compartilha aquela fofoca saudável, por gentileza, porque a gente precisa, né, daquele likezinho, o sininho, curtida, porque nós precisamos engajar e fazer o programa subir, porque nós não fazemos nada sozinhos e contamos muito com vocês. Até porque o Nega Chique Podcast, gente, são 2 anos de projeto e estamos muito felizes em saber que podemos contar com o carinho de vocês. Então, olha, hoje o nosso tema será Muito Além da Avenida, o poder de quem representa o carnaval. O programa falará sobre legado, identidade, liderança, reinvenção, parceria e propósito. Hoje, o Nega Chique Podcast recebe 2 pessoas que representam o carnaval durante o desfile, mas também durante os 365 dias do ano. Com vocês, ela que transformou o samba em ferramenta de educação e inclusão. E ele transformou um personagem em uma carreira construída com comunicação, cultura e representatividade. Hoje vamos descobrir como 2 trajetórias diferentes se encontram no mesmo propósito, fazer do carnaval uma ferramenta de transformação. Com vocês, Bianca Monteiro e Wilson Neto. Sejam muito bem-vindos, gente! Sejam Maravilhosa! muito bem-vindos, bem-vinda, minha amiga, minha irmã. Estou mega feliz por vocês terem aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda de vocês é turbulenta, sim, graças a Deus, entendeu? Mas estamos aqui. Fiquem à vontade, se apresentem que o programa é nosso. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos. Tem em casa esse podcast que está bombando cada vez mais, porque a gente só vê os comentários. Às vezes eu quero colegas aqui, né? Às vezes eu quero comentar, falo assim, não posso, é muito polêmica nisso. Mas eu fico muito feliz em ter um espaço de sambista para o sambista, né? E de uma sambista, porque a maioria dos podcasts que nós vamos, as pessoas, eles são pesquisadores, mas não são, de fato, às vezes, sambistas. Então, é muito bom poder estar aqui trocando esse papo com você. Muito obrigada. O grande objetivo, quando eu pensei no Nega Chique Podcast, era justamente isso, ter uma ferramenta para que nós pudéssemos fazer essa troca, né? De sambista para sambista, nós empreendedores. Então, estou muito feliz e grata, sabe? Porque a coisinha vai andando. Sabemos como é lento, né? Os passinhos, mas... Feliz, muito obrigada. Boa tarde, Elisa Santos. Um prazer estar aqui com você. Obrigada, uma mulher que eu admiro muito, é uma empreendedora, uma trabalhadora do carnaval. Do lado dessa mulher incrível e maravilhosa que é a Bianca Monteiro, nossos caminhos se entrelaçaram lá atrás. Sim. E a gente não imaginava que a gente fosse se encontrar aqui na frente. E cada vez a gente está, como você diz, são em passos lentos, mas aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço. E é sempre bom a gente falar do fruto que a gente provém, que é o Carnaval Carioca, né? Que é a maior manifestação cultural e popular do mundo, e é esse que dá tantas portas, tantos leques de possibilidades a nós, artistas do Carnaval. Pois é, justamente isso. Quando eu pensei na Bianca, em você, eu falei, cara, eu não posso trazer um de cada vez, eu tenho que trazer essa dupla, porque vocês tornaram-se emblemáticos, né? Essa dupla, esses mestres de cerimônia que faz um trabalho fantástico, né? Na Rio Tour, eu falei, não, a gente precisa mostrar, porque muitas pessoas ainda não entendem que o nosso carnaval é muito além da avenida. Sim. E vocês estão conseguindo passar isso para as pessoas. Bianca, independente de ser rainha de bateria, é uma mulher que, sabe, não tem palavras para poder mensurar a grandeza, sabe, de inspiração para outras meninas. E o Wilson, né, gente? Esse menino lindo, maravilhoso. Então, eu fiquei muito feliz. E falei com a minha diretora que eram os 2. E a gente super, né? A gente topou na hora, claro. A gente gostou muito. Primeiro, eu preciso dizer a você que eu não imaginei no princípio que a gente traçou essa meta, que a gente foi convidado a fazer esse trabalho, que a gente fosse cair tanto no gosto popular.
Pois Eu é. estava andando no Saara na semana passada e uma moça correu atrás de mim, que eu já falei para ela que a gente precisa fazer alguma coisa com isso, porque as pessoas estão passando por mim, estão dando boa noite, Wilson, boa noite, Bianca. Eu preciso realizar esse anseio de falar isso. E eu digo, pode falar, às vezes no mercado, às vezes no centro da cidade, às vezes numa loja de carnaval. E outro dia eu conheci pessoas de outro estado Pois que é. estão loucas pro programa começar novamente, pro concurso começar novamente, só para eles poderem assistir. Porque eles gostam da gama de histórias que aquele lugar nos possibilita. Isso. Né? E da gama também da coragem das mulheres, da coragem dos homens, de quem sempre quis representar aquilo ali e nunca teve coragem de chegar. Porque é o que eu digo para Bianca. Eu acho que o nosso diferencial é a gente já ter passado pelaquela sensação. É a gente ter passado por tudo aquilo ali. Tanto eu quanto a Bianca, a gente já passou inúmeras histórias ali dentro, E né? sabemos como funciona, né? O nervosismo naquele momento, o julgamento, sabe? E a gente tenta ser sempre muito correto com todos os candidatos, com as meninas. Abraça aquela empatia. Se emocionam. Se emociona. Porque eu acho que, além de tudo, né? Eu acho que essa amizade que o Wilson, a gente construiu nesses longos anos, são o quê? 15 anos, né? Eu acho que já beira por aí. 15 anos de amizade, porque vem através da corte, mas a gente sempre teve essa empatia, esse respeito um com o outro, sabe? Então, eu não cheguei a ser rainha do Wilson, né? É engraçado isso. Nós participamos de 2 cortes intensas juntos, Sim, né? mas a minha ligação com o Wilson foi muito imediata, assim. Foi uma coisa de outras vidas, né? Bem ancestral. O tanto que o Wilson, desde o primeiro momento, o Wilson e a família do Wilson, a minha família e a minha torcida se juntaram, assim. Eles se juntaram. Olha que legal. E era Vila Isabel com Portela, né? Era tudo azul, Bianca. E aí, no final, tava a minha família. Olha, quando o Wilson entrar, vamos gritar pro Wilson. O pessoal, E a dele também é a mesma coisa. Então, acho que essa ligação já vem mesmo, né? Ancestral, que numa hora a gente tem que se esbarrar, não tem jeito. Isso aí, não tem E jeito. aconteceu no concurso. E aí, quando a gente teve essa oportunidade também de estar à frente apresentando o concurso, eu acho que é muito maior do que eu e o Wilson. É sobre um lugar de possibilidades. Isso. Porque a gente se preocupa muito. Eu sou rainha hoje, eu estou rainha hoje, né? O Wilson foi rei Momo. Mas e daqui a alguns anos, quando a gente não tiver mais esse cargo? Né? Que lugar a gente vai ocupar dentro do carnaval? Porque a gente não quer estar fora do carnaval. A gente nasceu e a gente vive o carnaval. A gente vive o ano todo o carnaval, né? Da construção do enredo, hoje dos cortes de samba, enfim. E quando acaba a quarta-feira de cinza, já estão falando no carnaval do ano que vem. A gente já está preocupado com o carnaval do ano que vem. Então, essa preocupação que a gente tem hoje, poder estar ali à frente apresentando um concurso que colocou a gente para o mundo, na verdade, apresentou a gente para o mundo, né? É muito importante porque dá a esperança para as meninas. Olha só, não é só esse lugar naquele momento ali. Você tem oportunidade de estar em outros lugares também. Porém, então, depende de você. Sim, isso. Claro, né? Porque tem uma coisa também que as pessoas não sabem, eu sempre falo isso. As pessoas elas acham que carnaval é só corpo bonito, né? E cara bonita. Não, você tem que saber fazer a política, né? Você tem que saber e você tem que amar aquilo que você faz. Porque a gente trabalha com o povo. Como você trabalha com o povo, você não gosta do povo, você não gosta de pessoas. Eu falo que, primeiro de tudo, você tem que gostar. Você tem que viver aquilo ali. Mas não é viver só porque você quer alguma coisa. Não, é viver como a gente faz. Eu e o Wilson, a gente está, desde quando a gente veio da corte até antes, né? E isso, quando entra na nossa escola de samba também, dentro da nossa casa, a gente fala da porta, vai até a tia da cozinha, roda todo mundo. E eu ontem estava andando em Madureira, o pessoal, oi, rainha! Eu demoro meia hora para chegar no projeto, porque para e conversa. E é isso, sabe? Eu acho que esse lugar que a gente ocupa, e não só rainha e rei, mas musa, passista, todos os segmentos da escola, a gente ocupa esse lugar dentro da comunidade que a gente vive. Sabe, a gente representa essas pessoas de alguma maneira. Então, eu falo a peça, eu sei que pagar, entendeu? Eu tô vendo meu roteiro aqui, olha só. Tá, eu queria fazer só um atento sobre isso que a Bianca está falando, que eu acho importantíssimo o seguinte.
a gente também não deixa de ser um espelho, né? Com certeza. Porque depois que a gente foi para aquele palco, que a gente foi contar histórias, que a gente foi conhecer pessoas, que a gente foi conhecer histórias também, a gente pode perceber que hoje você passando o feed na internet, você vê os passistas com o microfone na boca e já entrevistando, e já falando, e já contando a sua história, e já falando do samba no pé. Quer dizer, a gente possibilitou outras pessoas a falarem também. Eu sou assim, completamente grato, né, ao Luiz Gustavo Mostoff, que foi quem descobriu eu e a Bianca nesse lugar, porque ele falou que queria mudar a concepção daquilo. E claro que as outras gestões que vieram depois, a gente também está sendo muito bem abraçado pelo Fellows, esse gestor da Rio Tour agora, pelo Flávio Teixeira, o outro diretor que passou... Eu de nome tenho um negócio sério. Mas não tem problema. O importante é que estava no nosso coração e a gente foi muito bem tratado também. Então, todas essas gerações que passaram por lá, todos esses comandos, né, essas pessoas que estiveram lá, eles continuaram acreditando no poder de transformação e na gente, que somos oriundos do carnaval, que somos pessoas que começamos pequenos ali. Então, eu acho assim, não é porque sou eu e Bianca, mas eu acho que isso dá possibilidade, dá chance também a outras pessoas a sonharem, como você falou, Bianca. Posso chegar até lá, né? Pois é. E esse foi um grande objetivo de eu ter convidado vocês dois. Posso assim a gente chora, pode. Ai, mas é muito linda, mas é porque nós temos que mostrar para as nossas meninas e meninos que é possível, né? Porque passamos por tantos anos assim desacreditados dentro do nosso processo, e hoje, quando eu percebo, às vezes eu prefiro assistir de casa, né? E me manda recados lindíssimos que depois eu conto para Bianca. Você e Isaques também me manda coisas lindas. Gente, mas é porque eu fico apaixonada da maneira que vocês conduzem. E, pois é, então eu acho que isso é muito importante e fazer com que os outros acreditem. Eu também posso estar nesse lugar, sim, entendeu? Verdade. Então nós estamos aqui. Vamos lá, gente? Vamos, olha, que nada é engessado, tudo à vontade. Então vamos começar com as meninas, depois dos meninos e vai Fica ter... à vontade. Tá bom? Bia, quando você tira a faixa de rainha, quem é a Bianca? Bianca é uma mulher... Eu conheço os dois lados. A Bianca é uma mulher bem complicada, né? Um gênio forte. Eu sou de Anção com Escorpião, né? Então, eu tenho um gênio forte, mas eu sou muito leal, sabe? Eu sou muito família, eu sou muito amiga. Eu acho que não é fácil você representar, né, uma mulher negra da comunidade à frente desse lugar que todo mundo deseja. Não é fácil, é muito difícil. Por incrível que pareça, a cada ano você tem que se superar e superar outras coisas também. E é um aprendizado diário. Eu acho que, assim, eu falo que esse lugar, ele me tornou ser uma pessoa melhor. E nesse lugar eu fui descobrindo outros lugares, outra força da Bianca, sabe? Como apresentar. Eu era mais fechada, tímida para falar. E aí né, graças a Deus, eu consegui me encontrar um pouco nesse lugar. A gente sempre tem que aprender cada vez mais, claro. Mas eu consegui ter mais força, sabe? Não, eu vou me jogar. Eu sou muito assim. Mas fortalecendo, né? Eu sou muito assim. Eu não sei. Bianca quer fazer isso? Não sei como é que é. Não sei se vai dar certo. Mas eu me jogo, sabe? Eu gosto dessa coisa, dessa mudança. E eu também me iniciei no candomblé. Então, também foi uma das vitórias da minha vida. Eu achei que... eu falei para minha mãe, Ansan, que... chegar careca, né, à frente da bateria é mostrar uma força da mulher ancestral, porque é muito fácil eu falar do candomblé, falar de tudo aquilo que eu acredito, mas na hora de mostrar para as pessoas que a gente luta contra o preconceito, contra o racismo diário, e no carnaval é exatamente esse lugar. Total. Que tem várias vertentes, né? E a gente entra em várias discussões assim em relação a isso, né? De ter a fala, mas não ter a prática. Isso é uma coisa que ainda me incomoda muito dentro do carnaval. Mas eu fui me descobrindo como mulher, sabe? Essa potência da Bianca, essa força, que ao mesmo tempo tem medo, tem essa força e está sempre se reinventando. Quando as pessoas pensam assim... tá ruim para ela, esse ano não vai dar, tá meio mortinho, engordou. Aí surgiu do nada, das cinzas, surge mesmo. Então, é essa pessoa que eu me descobri, né? Essa pessoa que... E entendi também que na vida, né? E uma coisa que eu admiro muito no samba
e tento colocar isso em prática, são fases das mulheres dentro do carnaval. Porque a gente não pode só viver de status e de Sim. corpo e de beleza, né? Chega uma hora também que a gente sente falta de construir uma família, de ter um parceiro, uma parceira, de casar, de ter filhos, sabe? Porque aquilo ali vai passar e eu vi vários, eu vejo, na verdade, eu falo que a gente não precisa colocar a cabeça debaixo da linha do trem para entender que aquilo ali não vai ser bom. Concorda? Sim, concordo. E eu vejo muitas histórias de muitas mulheres sozinhas. Porque elas viveram tanto para o carnaval, elas viveram Esqueceram tanto de si, né? e esqueceram Esqueceram de si. delas e passaram, e hoje as pessoas não falam nem muito, muito obrigado, tá? Por tudo que você se dedicou ao carnaval. Essa falta de memória me deixa completamente extasiado, sabe? Mas permaneça. Então, esse medo, sabe, eu sou uma pessoa de analisar muito. E eu começo assim, eu pego eles, a sua vida, a sua história, e falo, não, esse caminho não quero ir, não quero trilhar. Os espelhos, né? As e aí eu referências. consigo fazer isso, pegar as referências e falar, não, eu quero esse caminho aqui. Isso aí. Essa Elisa à frente, empreendedora, sabe? Apresentando um podcast, é essa que eu vou seguir, é essa referência. Outra de uma... Não, essa não vai ser. Então, eu peguei a história dessas mulheres e pego até hoje, porque eu convivo, graças a Deus, com elas, né? Eu tenho um projeto social que tem mais de 50 mulheres. Isso. E aí, cada hora um relato diferente, uma força diferente, sabe? De superação. E eu coloco hoje nessa Bianca. Então, essa Bianca, ela é uma mistura de todas as mulheres. Um mix. Ai, tá isso. jóia. Obrigada. E é justamente isso. É um espetáculo, né? Porque nós que estamos dentro do próprio sistema, como eu falei anteriormente, a gente vive real. Né? Quem está de fora, o espectador, não tem essa noção, né, do que realmente é as mulheres do carnaval, do samba, né, o próprio cotidiano. Tá joia, obrigada, Bia. Wilson, em que momento você percebeu que não queria ser apenas um personagem do carnaval, o Rei Momo? Eu digo, eu sou uma pessoa de muita fé, né? E eu digo que o Rei Momo não deixa de ser uma entidade na minha vida. Graças a Deus, foi tudo tão marcante na vida, no coração das pessoas, porque a gente criou uma estratégia. E Bianca estava nesse comboio também. Porque a gente percebia que todos os cortejos que vinham, faltava um pouco de proximidade com as pessoas. Devido a uma regra, devido a um dever a cumprir, a uma agenda, tudo bem. Mas eu acho que representar o povo sem estar próximo do povo, aquilo não surtia um bom efeito. E aí a gente resolveu fazer o quê? Se aproximar cada vez mais do povo, sabe? E a gente se aproximando do povo foi onde a gente caiu na graça popular. E a gente caindo na graça popular, eu acho que foi quando tudo literalmente aconteceu. Porque você foi Rei Momo 4 anos? Eu fui Rei Momo 5 anos. 5 anos. E o Rei Momo era a pessoa que falava nas escolas de samba. E elas eram sempre minhas apoiadoras. Aliás, tem uma história maravilhosa que a gente tem desses dias de falar. E eu percebia que eu me sentia num lugar muito à vontade, estando com o microfone, sendo visto, mas o melhor de tudo, sendo interlocutor de energias positivas, que é o que eu presto na minha vida. Né? O dia ele pode estar muito ruim, mas eu acho que se eu tentar fazer esse dia um pouco melhor, eu tenho certeza de que eu vou ficar guardado no coração e na memória de alguém, nem que seja dentro do transporte público, sabe? Mas eu tenho algo bom a oferecer. E dali, eu levando essa energia a todas as pessoas, eu fui me aprimorando também, que eu não tô besta, né? Que eu não vou ficar ali esperando. Então, houve um estudo. Sim, Vocês criaram uma estratégia. Né, na verdade, a gente resolveu ser mais próximo das pessoas. Foi a estratégia Logo criada. em seguida, só o Rei Momo falava. Eu já comecei a obrigar elas também a falarem. Perfeito. Porque eu estava num lugar onde eu representava um menino que foi passista, que foi harmonia, e chegou em outro lugar. Num lugar completamente também desejado por todos os meninos, Isso. inclusive com a minha estatura física. Isso aí. Né? Porque você tem passista, mas o passista ele é atlético, ele é elegante, ele é magro, ele é forte, e nós éramos... Eu sempre fui passista, sempre estive acima do peso, né? E sempre sambei, sempre representei. Então, eu fui num lugar, eu encontrei um lugar onde eu tinha a ver comigo,
né? E ali eu falei assim, pô, daqui eu posso fazer de um limão uma limonada. E assim eu fui me aprimorando. Eu fiz locução e apresentação no Senac, né? Sim. E aí eu falei, não, eu acho que é essa linha que eu quero seguir e tô indo até hoje. Não estou na coxa, mas estou apresentando o show dos bairros, estou apresentando show de cidades. Eu gostei da gente poder falar de outras histórias, né? Porque a gente, trabalhando em apresentação, sempre apresenta artistas maravilhosos, Isso. né? Amigos que viram amigos, da gente tanto se ver em oportunidades. E aí a gente começa a levar essas histórias e esses artistas para outros lugares. E estou conhecendo um monte de lugar. Inclusive, estive com você, com o Osânia, num intercâmbio cultural lá em Novairão, Novairão. né? Onde a gente foi julgar um festival folclórico. E a gente foi... sem informação do que... Sem informação, mais ou menos, porque a gente estudou para estar ali. Isso. Mas a gente foi sem informação do que podia gerar aquilo na gente e vivemos Uma nova experiências experiência, né? indescritíveis naquele bumbódromo, né? Isso aí, verdade. Bumbódromo. Então, a vida ela é feita de experimentos. Eu estou aqui para esses experimentos. O meu mestre, Milton Cunha, disse para mim e para Bianca outro dia na coxia uma coisa que ficou marcada, né, Ele no meu é demais, coração. né? Ele é fantástico. Wilson, o que nós fazemos, eu, você e Bianca, não tem fórmula certa. A receita Pode de dar bolo. muito certo, como pode dar muito errado. Mas tem uma entrada triunfal. Porque o final você nunca vai saber de como vai ser. E assim eu procuro saber. Fórmula de bolo certa, Não 2 tem. ovos, farinha, não tem. Não tem. Cada público é um público. Cada dia é um dia. Eu e Bianca, por exemplo, temos dias assim de apresentação lá que marcam muito a gente, só para fechar esse bloco, né? Digo assim. O dia da corte LGBTQIAPN+, é um dia que nos emociona muito. Porque, primeiro, o clima de camarim é completamente diferente. É um clima de lealdade, é um clima de amizade, é um clima de quem não tem, o outro põe, sabe? E eles nos ensinam muito. Não tem aquela coisa de você entrar nos camarins e um tá de costas pro outro. Um tá sem falar com o outro. Pelo contrário, meu sapato quebrou, toma aqui que eu trouxe outro. A gente vê Falei, essa cena, né, Wilson? Bianca, o que você está sentindo? Ela diz, eu não sei. Mas meu pé tá fora do chão. Falei, o meu também. Porque olha essas histórias, olha o que a gente está vivendo aqui. A gente passou 3 dias, sei lá, 6 noites, e a gente não viu o que a gente está vendo aqui hoje. Sabe? Então, são coisas que emocionam muito a gente, ainda mais eu sendo um representante da classe também. Sabe? Eu falei, gente, é muito, muito fantástico. Tem que me cessar também, que eu falo bastante. Vai, A gente me é bom ajuda. nisso, né? É bom que me poupa. Não, mas a gente quer deixar você seguir, o meu, pelo amor não, de o meu Deus. roteiro eu só tô ticando, Mas você né? vê como um ponto puxa outro, É Elisa. lógico. Um ponto puxa outro, é muita coisa, é muita vivência. Eu digo pra ela que a gente tem que fazer um dia daquelas gravações da gente chegando até o final da noite. Isso chama-se um vlog, querida. gente, é Olha só, vai ter muito. conteúdo ó, durante um mês. Nós somos muito surpreendidos, sabe? Pelas histórias dali. Às vezes uma pessoa chega pra se apresentar, não diz nada, mas no calor da emoção, Sai, vai ela se nos conta doendo. tudo o que aconteceu pra ela chegar ali. E às vezes histórias de discriminação, às vezes histórias de violência, sabe? Às vezes histórias de escassez financeira. É muito, muito bonito de se viver. Só quem vive é que sabe. E os meninos, né, e as meninas que participam do concurso, eles conseguem se entregar de verdade ali. Porque vocês passam essa segurança, vocês acolhem, né? Quando existe o acolhimento, não tem como, sabe, você não deixar o outro à vontade. E isso acontece. Por isso que a emoção é real. Entendeu? O concurso é isso, é real. Não, e a gente vai no camarim lá e a gente fala, às vezes quando tá demais, porque às vezes elas cimam com umas palavras, né? A gente fala assim, tá demais, as pessoas estão reclamando dessa palavra aí. Para de falar, entendeu? Não sei onde vocês aprenderam, mas para. Tenta ser mais Natural. possível. Aqui não é um Vestibular. concurso, não é um concurso de Miss. Você não tem que falar exatamente perfeito, tudo muito correto, sabe? O português ali. Não é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem a sua história, as pessoas querem a emoção, a verdade. Isso que é o carnaval. E é isso que vocês têm que se preocupar. Porque a gente sabe como é difícil. Imagina, você tá ali preocupado. Mulher, principalmente. Porque a mulher, né, tá sempre preocupado com a beleza, com o corpo, com não sei o que, se tá duro, se não tá. E aí você tem que falar. Tem que sambar. Se apresenta antes. Então,
são vários momentos. Muita emoção. É muita emoção, não tem como. Por mais que a pessoa seja segura de si. Por isso que ali realmente eu falo. As pessoas falam, tem rainha. Não tem rainha. Né, Wilson? Não, eu acho que a gente, né, Wilson? eu acho que a gente tem um exemplo sólido, Bianca, da Carol Xavier, que foi a última rainha do carnaval. A Carol Xavier, ela ganha o concurso Nome Rainha do Carnaval quando ela diz que se preparou para tudo, mas naquele momento ela não sabe o que ela vai falar. Mas ela iria deixar o coração dela falar. E aí ela abriu a boca, quando você olhava, estava chorando o Will, estava chorando a Bianca, estava chorando os jurados, estavam chorando as pessoas. Verdade. Então a Bianca falou uma coisa que é o pilar daquele concurso. A verdade, ela sempre prevalece. A verdade, ela leva a gente a lugares, a nichos, onde a gente não imagina que a gente vai chegar. E aquela menina ganhou aquele concurso naquela noite. Ganhou, eu vi, foi emocionante. Sabe? Foi emocionante. Ela tinha acabado de sofrer um problema, né, de agremiação, não entrei em mérito a isso, mas ela fez daquilo uma oportunidade, sabe? É porque a gente tem que usar, né, também um aprendizado, né? Tudo que a gente passa na vida, às vezes a gente pensa que é algo ruim, mas às vezes é o crescimento da pessoa. Sim. Com certeza. Talvez ela precisava passar por aquilo ali para ela encontrar a força dela e se colocar naquilo que ela queria, né? Porque eu acho que o concurso é muito isso. É isso aí. Você também tem que se ver. Orgânico, tem que, né? É você orgânico. tem que ir atrás. Eu falo muito para elas. Eu falo, gente, vocês pensam que estão competindo com a colega do lado, mas não é não, é com você com mesmo, você hein? mesmo. Você tem que falar bem, você tem que sambar bem. Nossa, é muita coisa para fazer. Muita coisa, né? Pois é. E falando de crescimento, fala para mim, Bianca, você criou um projeto social. O que a comunidade ensinou para você que nenhuma escola ensinaria? Ai, meu xodó, né? Desde 2022, Escola de Arte Paulo da Portela, já chamou oficina, mas eu trouxe escola, porque ali a gente aprende, né? É uma troca, Lógico. né? Não só eles aprendem com a gente, com os professores, mas também é uma troca diária. Eu acredito muito, Elisa, que ser rainha, porque eu fico o tempo todo me perguntando, né? Uma que a gente entra no Google, bota, o que é ser rainha de bateria quer ser rainha de bateria Portela? O que é ser rainha de bateria? Não tem nada, né? É tudo muito superficial. E aí você fala, gente, qual é de fato a função da rainha de bateria na sociedade, na comunidade, né? O que ela representa? E eu falo que a rainha de bateria é o Exu da escola, ela é a mensageira da escola. E através, né, desse local que ela tem de fala, dessa oportunidade que tem, ela tem que usar isso não só a favor para ela, mas também para a comunidade, para tudo que está à volta dela. O que ela pode fazer, o que ela pode trazer, o que ela pode arrastar, sabe? O que ela representa. Para mim, representar isso. Não é só estar à frente da bateria sambando. Eu falo, não é que isso não seja importante, mas ao longo dos anos você vai vendo também que Mudando os conceitos, sim, né? Sim, tem tantas outras coisas. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouvi falar, Bianca. Que lindo. E parabéns por você ter ido buscar, sabe? Porque é exemplo para muitas rainhas que vêm e saber que realmente precisa ter essa funcionalidade. Sim, porque não é só estar naquele lugar, né? Eu vou estar ali à frente da bateria, tudo bem, mas é você fazer parte daquilo. Concordo. Sabe? Então, se você não faz parte, não faz sentido. Não justifica. Tanto que tem pessoas que passam à frente da bateria e ninguém lembra, né? Não. Ninguém fala. E como você falou, também não é chamado para outros lugares, não está dentro de determinados lugares. Então, acho que esse lugar, primeiro você tem que se encontrar naquilo que você faz e entender a sua importância. Isso aí. E aí sim você começa a falar de igual a igual. Porque as pessoas diminuem muito a gente, né? Quando a mulher ela só visa o corpo, as pessoas diminuem a gente. Acho que a gente não tem o que falar. Só é um escopo, isso, né? É isso. E aí eu criei esse projeto exatamente porque eu ficava irritadíssima. Gente, olha. Querida, ela se meteu numa coisa que não é dela o assunto aqui, mas enfim. E aí eu ficava muito irritada porque eu falava assim, por que a gente, quando acaba o carnaval, não está em lugar nenhum? E essa galera vem de fora, rouba o nosso lugar, porque a palavra correta é essa, entendeu? E no final elas estão mais famosas e a gente está sem trabalho. Isso aí. Calma aí, tem alguma conta. Essa matemática não bate, tem alguma coisa errada. Ou a gente deixa de fazer, eu não sei. E aí a gente começa a lutar contra o sistema. Então começa a lutar contra o sistema. O que é lutar contra o sistema?
não é chegar lá e gritar, né? Ah, você está errado, não é isso. Sabedoria. Mas é você criar esses lugares que transforma a vida das pessoas e ensina essas pessoas elas entenderem o lugar dela dentro daquilo que ela faz, dentro da escola de samba. Sim. Qual a importância do passista? Por que o passista... Não é só chegar lá e sambar, botar uma sandáliazinha. Não é isso. Né? E como a bateria e o passista são os segmentos que são mais fortes, tipo, visualmente dentro. As pessoas vêm turista, vêm o mundo todo para ver as meninas sambando, os passistas sambando, a bateria tocando, né? Então, como é esse segmento? Ele não tem valor. Então, vem através desse pensamento, vem toda uma criação de trazer curso de teatro, de canto, literatura, trança, maquiagem, para que essas pessoas pudessem também fazer outras coisas, ter outros meios de trabalho também. E também não... É uma forma da mãe economizar, né? A mãe sabe maquiar a sua filha, sabe fazer a sua trança, né? Então ela já vai economizar o dinheirinho dela ali. Ela vai saber bordar uma roupa. A maioria é mulheres pretas? Sim, a maioria são mulheres pretas, né? E aí é legal porque esse ano eu fiquei muito feliz que eu consegui... todos os meus professores são pessoas pretas. Ah, que tudo. E quando eu olhei isso, foi no automático. Eu falei assim... Gente, todo mundo preto retinto, né? Que legal! Que maneiro isso! Então, é do professor de canto, né? O Fê, que ele é muito caricato, tem aquela coisa da personalidade dele, enfim. E da professora de trança, que é um pouco mais, né, tranquila, que também é ritmista da Portela. Então, eu também peguei isso, né? Peguei os professores, pessoas que, de fato... são profissionais, já estão inseridos mesmo. Já estão inseridos. A maioria é do carnaval, porque é isso, né? A gente fala muito da militância, levanta muita bandeira, mas na hora de eu botar uma pessoa preta para trabalhar, eu boto uma pessoa branca. É isso aí. Então, para mim, não funciona. Né? Então, você pode guardar sua militância na caixinha. Para mim, é muito mais bonito. Porque você, para falar, para mim, você tem que colocar em prática. Então, quando eu me vejo essa oportunidade, né? Porque eu sou uma mulher de ançã, eu gosto de transformar não só a minha vida, mas a vida das pessoas, porque é isso que o Wilson fala, esse é o nosso lugar. Né? O Wilson, com esse sorrisão, quando chega, ele já transforma, não nem abre a boca, cara. Ele já fica assim, acabou, entendeu? Com a alegria dele, sabe? E assim, não tem como você não se apaixonar. Né? Não precisa conviver, não precisa acordar junto para você não se apaixonar pelo isso. Então, é exatamente esse lugar, sabe? De cuidar da comunidade, de devolver à comunidade tudo aquilo que eu tenho, porque eu falo, melhor do que ser rainha é ser amada. E eu sei do que é ser amada pela minha escola. É bom. Né? Não tem preço. Então, o que eu faço é isso, é aprender, acrescentar. E também me ver em outros lugares, porque esse lugar, como eu falei, eu amo pessoas, né? Eu amo trabalhar com pessoas. Então, eu amo cuidar de pessoas. E o samba, ele faz isso o tempo todo. Ele está o tempo todo cuidando da gente. A gente está cuidando de outras pessoas. Né? Se você tem um copo, você divide. Se você tem uma sandália, você troca. Se a colega não sabe fazer um olhinho de gato, você vai lá, faz um olhinho de gato. Então, esse cuidado, esse amor que foi deixado para a gente nesse legado nosso ancestral, de Paulo da Portela e de grandes outros que batiam na porta, de Tia Seata, que abria a porta da casa dela para receber outras pessoas, né? Para defender outras pessoas, ia lá, tirava as pessoas também da cadeia. Então, é isso, é um grande terreiro. Né? Que a gente dá continuidade a isso. E a gente não pode fazer com que isso se perda. Né? A gente não pode perder a tradição, a cultura. Por isso que, às vezes, eu acho que a modernidade ela é boa, sim, mas tem que ter um cuidado. Tem que ter um Porque se você perde a tradição, se você perde a história, você muda a cultura. E a gente não pode deixar que essa cultura acabe, né? Porque isso faz com que a gente está aqui hoje sentado. Mas se a gente não cuidar, se nós não cuidarmos hoje, você sabe que amanhã acaba, né? Então, por isso que a importância de ter várias Biancas nesse mesmo território. Por isso que a gente transforma, né? E vou um pouco além também. É fácil a gente ir para uma internet, é fácil a gente se autogravar e falar que tudo tem que mudar, que a memória tem que ser preservada. Mas, no momento, muitos são egoístas. A união não prevalece. Individualidade, né? Individualidade. Tudo bem que a gente respeita de cada um. Só que eu acho que ainda há de ter muito mais união.
é de você aplaudir o outro. Por exemplo, nós participamos, né, de um momento agora caloroso, de um momento onde todo mundo queria, que foi a coroação da Belinha na Viradouro. Ai, gente, foi maravilhoso, né? Eu não Sabe, estava no Rio, eu mas eu acompanhei no meio do eu mato. parecia que estava na Broadway, né, assistindo uma menina que é do Rio de Janeiro, uma Foi menina lindo. que teve história em outras agremiações e foi concretizada, né? Porque eu esperava isso há um bom tempo dentro da Viradouro. Eu fui convidado pela Viradouro para participar daquele dia. E, Elisa, eu vou te dizer, eu coloquei lá nas minhas páginas, parece que eu tô sendo coroado. Mas nós nos Porque eu sentimos, né, estou naquele lugar. indo para um lugar onde eu estou nervoso, onde eu estou ansioso, porque eu queria ver aquilo, porque eu torci para aquilo. Nem eu sabia que eu gostava tanto da Belinha. A Belinha passou um dia sambando na Marquês de Sapucaí, eu não tirei o celular da mão gravando ela de cima a baixo, de baixo a cima. Porque a gente assistiu e a gente se uniu para ver aquele momento. Então, quando eu falo de união sambistas, eu falo disso. Eu falo da gente aplaudir o outro. Eu falo pra gente estar próximo do outro. Eu falo pra gente esperar o outro passar. Quando eu tô na Marquês de Sapucaí, que a Bianca vai passar... Pois é, eu falo, mas eu falo do meu coração. Quando eu tô na Marquês de Sapucaí, que a Bianca vai passar, eu automaticamente me reporto à frente do lugar que eu estou. Porque eu sou uma referência para ela e que ela é uma referência para mim. Por mais que ela não me enxergue, porque a gente sabe que na Sapucaí a gente não enxerga quase nada, porque é um ser que domina o nosso corpo, a gente faz questão de aplaudir, a gente faz questão de estar ali. Como eu vejo inúmeros outros colegas, eu amo Carmen Mundengo, acho Carmen um excelente profissional do carnaval, passando a performance daquela menina, ela é um demais, espetáculo. Né? Tô ali para aplaudir. E quando eu falo de união, eu falo disso, sabe, Elisa? Eu acho que a gente tem que preservar a memória e eu acho que cada dia mais a gente pode ser midiático, sim, pode ser... a gente sabe que tudo se atualiza, né? Mas eu acho que a gente tem que preservar essa memória. Eu amo reverenciar aqueles sambistas que passaram à minha frente, né? Eu amo reverenciar aqueles sambistas que abriram aquele espaço para eu estar ali. Não existe samba melhor do que você tomar no final uma cerveja com a Aldione Sena. Não é, menina? Depois dela ter sambado aquela quadra toda. Mas o final é espetacular. Porque aí vem as histórias. Aí vem tudo que ela deixou. Um dia, se não mais ela estiver aqui, eu vou contar de todas as vivências que eu tive com essa mulher. Mas ainda tem muito tempo para ela na Terra. Que é isso? Ela pinta bastante. Assim como Nilce Franco, como Carlinhos, que ensinou a gente muita coisa naquele concurso. Ele esteve aqui. Né? Eu vi. E, cara, o legado que aquele homem deixou no meu personagem Rei Momo, ele é até hoje vivo dentro de mim. Porque ele me ensinou que o meu corpo também falava. Porque a distância na Sapucaí, em outras localidades, às vezes é muito longa. Mas o seu corpo pode falar com aquela pessoa. E assim eu peguei isso para mim. Quando eu vou ao camarim lá entrevistar esses rapazes que estão próximos a querer essa posição, eu digo, vocês precisam encontrar esse ser e esse personagem dentro de vocês. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu jeito, mas ele tem que ser vivo dentro de você. Quantas vezes a gente pegava a escova da mãe e ia para frente do espelho para saber se portar em outra localidade, né? Então eu acho que é esse o caminho. E graças a Deus, alguns ainda estão escutando a gente. Mas eu acho que aprende, né? Eu acho que é isso, é cansativo, né? Você acreditar naquilo e você manter aquilo ali firme é muito cansativo, até porque eu falo que, infelizmente, algumas pessoas ainda no carnaval é muito limitadas, né? Elas são muito limitadas, né? Elas acabam não querendo enxergar aquilo que está na própria frente delas, né? O óbvio, né? O óbvio, né? Então, você passou, mas ele já passou. O tempo dele era outra coisa. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. De repente, outra dinâmica, porém... Sim, é a mesma coisa, né? Então, a gente sabe muito bem como funciona o balaio. A gente sabe como funciona. E aí, a gente, às vezes, acaba
até falando para que a pessoa não tenha que passar por determinadas coisas, porque é isso, eu acho que quando você dá um conselho, até quando a gente está no palco mesmo, que as pessoas falam assim, olha, Bianca, não usa essa roupa não, usa não sei o quê, faz isso, fala assim, fala assado. Você ouve. As pessoas falam assim, crítica, não, mas crítica é construtiva. Sim. Porque quem não gosta tá fazendo hater, quem não gosta tá falando mal. É isso. Entendeu? Mas quem gosta, manda uma mensagem pro Wilson, manda uma mensagem para mim. Comigo acontece né? também. Comigo Sim. acontece muito, né, diretor? Pra gente dar um toque. Nós temos pessoas que ficam assim e mandam mesmo, sabe? E aí, óbvio que a gente vai absorver o que a gente acha coerente. Sim. O que não é, passa, mas a gente ouve. Sim, porque, claro, Entendeu? porque a gente quer, você quer, né? Por exemplo, uma roupa. As pessoas falaram assim, não usa vestido curtinho, não, no palco, porque você é grandona, não sei o quê. Usa longo, você fica linda de longo. Aí eu só uso longo. Só uso longo. É legal isso, porque realmente a gente que está atrás, né? E a ideia realmente mostra assim, eu não quero, naquele momento ali, tudo bem, por mais que a gente esteja apresentando e seja o nosso momento, mas o momento é das meninas. Isso. Né? Sim. Então, a gente... Claro, a gente vai chegar lá lindo, que a gente tudo anda combinando, sempre acontece, né? Paleta perfeita. Paleta perfeita, igualzinho. Mas a gente gosta disso. E isso também já virou uma marca nossa, né? É o marketing de vocês. A gente fala, hoje é azul, hoje não sei o quê, hoje não sei o que lá. E aí é muito engraçado. Assim, não é o Wilson... Não é o Wilson que vai correr atrás da roupa porque eu tenho uma roupa rosa, não, tá? É ao contrário. Eu tenho que correr atrás da roupa. Ué, meu amor, sabe por quê? Nesse corpo cabe tudo. Nesse corpinho aqui, eu tenho que fazer minhas manobras, entendeu? E aí eu digo, eu tenho isso. Vê aí o que tu pode fazer pra tu chegar aqui perto. Aí ele entendeu? disse, olha, hoje eu tenho isso. Aí eu falei assim, gente, é demais, né? A cara dele nem arde, entendeu? Aí eu tenho que sair de Madureira igual uma maluca correndo, caçando alguma coisa. Eu falo, gente, mas não era um rosa. Aí do nada ele, não, já vestiu um rosa, não ficou bom. Aí eu vou do preto. Eu falei, mas do nada o preto, gente. Pra não errar, vai de preto. Pretinho básico. E aí no final acaba sempre dando certo, né? Porque é isso, eu acho que essa troca, né, do respeito, da empatia. Eu sou uma pessoa que eu uso muito essa frase, não me custa. Então eu sempre faço. Se eu posso fazer, não me custa. Eu acho que é importante a gente ressaltar, Bianca, aproveitando esse teu atento aí também, o seguinte. Nós ali somos condutores de uma mensagem, né? Somos condutores de um espetáculo. Sim. Mas é inadmissível a gente também não dizer que nós somos artistas do carnaval. Então, a gente procura sempre fazer a abertura daquele espetáculo de uma forma diferente, onde a gente também possa demonstrar o aprendizado, que nesse tempo, cada vez a gente aprendeu gradativamente outras manobras, outras coisas, mas a gente tem que fazer com que aquelas pessoas ali sejam os protagonistas. Né? Várias vezes a gente briga lá dentro, porque a gente diz assim, não, o momento é deles, precisa ser um por vez. A gente briga por isso todo o programa. Não, tem que ser um por vez, porque é um momento de protagonismo. Muita gente, Elisa, nem às vezes se expôs para 3 pessoas. Imagine para quantas tem na cidade do samba. Não, e fora, né? Porque E cidade do samba, fora. e agora com a internet, Sim, pro mundo. sim. Então, nós É. precisamos fazer com que aquela pessoa ela se sinta ali à vontade, mas não deixando também escondido que ela está sendo exposta. Isso aí. Então, é o momento de protagonismo delas. Quem tem que aparecer são os meninos, são as meninas, são todos eles que estão participando do concurso, mas a gente está ali para apoiar e dizer que se qualquer coisa que dê errado, segura na nossa mão que nós vamos juntos. Ai, que tudo. Sabe? Vocês sendo acolhedores como sempre, que né? ser. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quer dizer, fala pra gente. Quando que vocês perceberam que o carnaval tornou-se uma profissão e não apenas a paixão? Tchá, 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 tchá. Existe Acho que desde o princípio, né? Desde o princípio que a gente saiu da escola de samba e foi concorrer à Corte Real do Carnaval, a gente não tinha mais vida própria. Não. Né? A gente tinha várias vezes eu dormia na tua casa, porque era mais perto para poder me pegar, para eu dormir mais um pouco. E ali não tinha mais a Bianca que podia ir para a concentração, tomar as cervejas dela, botar a fantasia de passista e entrar na Marquês de Sapucaí. A gente tinha todo um preparo antes, né? A gente abria cada dia daquela escola. Antes disso, a gente fazia bloco, a gente fazia coreto, né? E muitas das vezes também a gente vinha de solenidades do prefeito, né? No período do carnaval. Então, não tinha vida própria. Era um período em que a gente ficava
confinado. Né? Total. Todos nós ficávamos na mesma localidade para ser mais perto, ser mais rápido. E ali a gente entendeu que precisava ter horário, que Disciplina, precisava né? ter disciplina e que não mais a gente podia fazer o que acho que a gente, muito jovem, entrando ali, né? Nós éramos muito jovens, a gente não podia fazer o que a gente queria de uma pessoa comum. E a partir daí tornou-se profissão. Sim, dali Porque a você gente tem uma começou agenda, a né? entender. E também quando aquele dinheiro cai na conta, né, Wilson? Ai, você sempre perfeito assim, pra pingar mais um. Aqueles dígitos. Aquele Ah, é um dinheirinho. espetáculo. Quando cai na conta, tu fala assim, gente, é a primeira vez, não tinha nem conta. Eu saí pra abrir uma conta agora. Nós precisávamos abrir a conta, né? E aí a gente, quando recebia... Na verdade, era assim, era uma via de mão dupla, porque a gente também tinha que fazer muita coisa. Sim, Hoje é sim. importante a gente ressaltar que a corte tem uma ajuda de custo para se manter sempre apresentável em todas as localidades que vão. No nosso tempo, não. No nosso tempo, a gente recebia uma premiação e essa premiação é que a gente também devia se manter apresentável. Então, não era uma coisa assim... Hoje eu acho bem mais fácil, né? E a gente também brigou muito lá atrás por isso, né? A gente falava muito Eu acho sobre fácil, mas eu também acho um pouco mais difícil também, porque a gente teve que se reinventar. A gente reinventou a nossa corte, né? Porque sempre fica a mesma da mesma, né? Que as pessoas falam. E aí foi isso, a gente se juntou, e aí o pouco que tinha, a gente fazia muito, porque vamos botar essa roupa vermelha, nada de brilho hoje, pelo amor de Deus, não dá para gastar. Né? Então, Sério? assim, muitas das vezes não tinha luxo, mas tinha a nossa presença. E vocês eram conceituais. Vocês tinham um conceito. Sim. Né? Teve momentos que vocês não trabalhavam com personagem, não tinha... Tinha, a gente fazia isso também Os na ensaios nossa técnicos. Ensaios corte. técnicos. Nós fazíamos isso, mas eu também participei da corte da Luara, da Thay e da Deisiane, que isso também foi muito presente. Por a Thay ser uma mulher que luta pela cultura e tal, ela sempre Ela é bem atuante. buscava mais figurinos que fossem encorpados a esse âmbito, né? E aí eu falava assim, pô, acho que essa ideia aqui realmente a gente está desmistificando o que a Bianca está falando do brilho, de tudo. Mas lá na minha corte, com a Bianca, com a Wilana, com a Clara, nós também já trouxemos vários personagens. Eu lembro que a São Clemente falou de palhaço e a gente falou, quem vai bancar essa ideia? Vai ou não vai? E aí quando a gente viu, tava todos Exato, quatro de nariz de palhaço sendo ovacionados na Marquês de Sapucaí. Então eu acho que o espírito carnavalesco e da galhofa que a corte representa, o Rei Momo inclusive, é esse, é você brincar. É você cair nesse encanto, é você participar e entrar dentro do universo da escola de samba. Imperatriz Leopoldinense falou de Zezé de Camargo, Luciano. Ih, adorei aquela Botamos roupa. o nosso sertanejo pra fora, todo mundo de franjinha, de chapéu, galopando, e assim nós fomos. Que Né? legal. Eu acho que nós precisamos entrar dentro do universo da escola de samba, dentro do enredo. Wilson, e assim, além disso, né? Eu acho que o sambista, muitas das vezes, ele não se vê artista. Exato. Isso aí. E aí a gente precisa entender que nós somos artistas. Artistas. Nós entramos nesse Em, personagem. em vários âmbitos, inclusive na hora de fazer a sua precificação. Porque muitos nem sabem o que é isso. Sim. Entendeu? E aí reclama que meu cachê é pouco, mas você sabe se precificar, você se reconhece. Então, este reconhecimento, quando eu vejo pessoas como você, que cria projeto, traz esse olhar, nós temos a Célia Domingues, que é uma empreendedora que Maravilhosa. batalha há muitos anos, né? Para isso, mas muitos que ainda não se reconhecem. Fora e dentro dos barracões, inclusive. Eu guardei vários personagens dentro do meu coração. E cada um eu ia tirando. Eu lembro que também numa corte da Thay, da Luara, da Deisiane também, a gente participou da Grande Rio, que falava de Exu. E eu não estava incorporado. Simplesmente eu busquei aquele personagem em elas também. No final, a gente passava, Bianca, via as pessoas chorando, porque a gente distribuiu rosas por toda a avenida, cada um para o seu determinado Exu. E aí a gente distribuiu rosas na avenida, as pessoas choravam, brigavam pela rosa, dizendo que eu passei uma mensagem que ela depois ia me procurar. Eu falei, meu amor, não me procura não, que sou eu, me belisca. Mas é isso, a gente precisa entender que nós somos artistas. Né? Interpretação, né? E interpretação. E acho que a corte também ensinou muito a gente isso, Sim, né? com certeza. Eu acho que a corte nos dava essa possibilidade da gente interpretar, da gente falar, né? E hoje a gente está trilhando esse caminho pelos resquícios que ficaram. Entendi. Muito além do carnaval. Por que você escolheu fazer serviço social?
Porque eu quero, na verdade, ter autonomia naquilo que eu faço, né? Que Autoridade, né? Autoridade, sim. Que é continuar trabalhando com projeto social. Então, eu quero entender um pouco mais como é a área, o que eu posso atuar, porque eu não quero sair do carnaval. Entendi. Né? E aí, o que eu posso trazer do serviço social para dentro das escolas de samba? Eu acho que falta um pouquinho isso, né? Tem muito projeto, tem muito instituto, mas eu acho que tem pouca atuação do serviço social. A maioria das pessoas que estão de frente nesses projetos são pessoas que são formadas em outras coisas. Né? Então, acaba, às vezes, não faltando um pouquinho mais de empatia. A humanização, né? De respeito até com aquelas pessoas. As pessoas reclamam muito disso. Eu fui fazer em tal lugar e não sei o quê. Sabe que o povo fala, né? Que o povo tem língua e fala mesmo. E aí a gente não pode falar, né? Porque é antiético. Aí você fica assim, né? E aí, não sabem um terço de como funciona para estar ali. Mas as pessoas falam porque, assim, é isso, né? Porque você, para estar nesse lugar, né, um departamento social, um departamento de cidadania, um departamento um instituto dentro de uma escola de samba que trabalha diretamente com a comunidade, né? E essa comunidade, ela é uma comunidade que não é tão fácil assim de trabalhar, você sabe. Todos nós sabemos como funciona a escola de samba. Né? Porque você envolve, para além de qualquer coisa, você envolve muito sentimento. Então, se você não tiver uma empatia, um cuidado para não trabalhar, porque assim, você pega lá no projeto uma tia que o sonho dela era ser passista. E o pai prendeu a vida toda. Bateu, né? Oprimiu. Falava que aquilo ali não era lugar de mulher decente. Mulher direita. E aí ela vai no projeto e faz uma aula de samba, né? Que é uma aula livre, né? A gente tem senhoras de 70 anos fazendo aula de samba. E ela se encontra ali, porque o sonho da vida dela era um dia desfilar numa aula de passista. Então, você tem que entender, ali você é um pouco assistente social, você é um pouco psicóloga, você é um pouco, sabe, psiquiatra, você é um pouco tudo. Você tem que estudar, entender a mente das pessoas e tem que ter muito cuidado, porque você está falando de um sonho, de uma mágoa. Isso. Né? E aí, como você também faz para não se envolver muito? Não pode. Tem que ter aquela, né? Olha, eu estou aqui, mas também não posso entrar, porque também não é a minha área. Tem todo esse sistema, né? Toda essa... como funciona. Então, é muito difícil. Então, na verdade, eu queria fazer psicologia, que eu gosto muito. Eu amo a mente humana. Eu amo. Eu me imaginar o que a pessoa está pensando, né? O que ela vai agir. O Wilson adora, já sei direitinho, né? Que faz. No outro dia chegou lá em casa, eu não como angu. A gente tinha que sair, né? Pra coxa, aí depois do almoço eu não como angu, não. Falei, mas aqui em casa tu vai comer angu. Bem assim. Bem assim, que eu fiz uma carne moída bem arretada, né? Linguiça, bacon. E aquele anguzinho molinho da vovó. Bem molinho, assim. Um luxo. Aí, nunca comeu angu na vida. Aí, dá o Val no angu. Ele, posso repetir? Falei, mas não ia comer angu, gente. Ué, que isso? Vai repetir? Vai. E é isso, né? É uma delícia. E o Wilson era muito engraçado, porque... O Wilson, ele tem as manias dele, não tem jeito. Com roupa, com coco, com maquiagem. Aí, esse cabelo tá torto. Nós viajamos juntos. Tá lindo, Wilson. Não, tá todo Fui lá na casa dela, Bianca, pra ela me pentear lá. Eu queria ficar diferente. É assim. Ih, caiu um negócio aqui na minha roupa. Não sai. Não. Tem que limpar. Então, é meu toque. Eu sempre consegui conviver com o Wilson muito bem, porque eu tinha essa paciência. Então, na corte, era muito engraçado. Quem vai falar com isso? Bianca, pelo amor de Deus, vai falar com isso, que ele só escuta você. Aí eu chegava, né? Aí eu chegava com aquele jeitinho meu, não sabe como é que é. Aí eu chegava, isso não é assim. Bufava. Mas daqui a pouco tava tudo ótimo. Abriu um sorrisão, abriu uma lata gelada. Vamos beber uma cerveja. Vamos beber uma que tá faltando uma pra dar uma firmada no santo. Que era muito cansativo também, né? Isso mexia com o humor da gente. Mas também tinha momentos assim que era muito bom. Nossa, prazeroso. Então, Ilha do Governador era uma coisa incrível, não, lembra?
A ilha nós os lugares mais parecíamos simples, né, a Wilson? Xuxa do carnaval. As pessoas, na Colônia Z10, lembrei o nome. Eles já guardavam nós chegarmos lá, mas quando a gente descia, eu não tinha noção da visibilidade que aquele lugar dava para todos nós. Sabe? Era um dia especialíssimo, era um dia que a gente passava a tarde toda naquele lugar, escutando, abraçando as crianças, cantando sambas antigos, né? Dançando samba de roda muitas vezes, recebendo blocos que passavam por ali. Esse lugar eu não esqueço nunca na minha cabeça. Inclusive, frequento a Ilha do Governador, vira e mexe, e preciso ir na Colônia Z10 para me ressignificar, para eu voltar ao meu passado e falar como eu vivi momentos especiais nesse lugar. Era muito bom. Muito bom. E voltando à sua pergunta, exatamente esse lugar. Eu acho que eu me via, né? Tipo, é isso que eu quero fazer. Que eu sempre pensei, paralelo ao carnaval. Eu não quero sair do carnaval. Eu só vou sair do carnaval se alguém me amarrar, me brigar, mesmo assim eu vou para outro lugar, não importa. Mas entendeu? mas é muito engraçado, né, quando nós falamos assim no carnaval, porque lá em 2005, quando eu fiz esse curso de gestão de carnaval na Estácio, era justamente isso, porque eu queria entender a máquina. E aí surgiu esse curso na Estácio. E aí pronto. Durou pouco, não foi? Durou pouco. Durou pouco. Só tiveram 4 turmas. Mas foi assim, eu mudei minha vida ali. Mas muitos colegas meus se informaram, inclusive, com você. Pois né? Nesse curso e ficaram... E Acho que fazem tinha que carnaval voltar, até né? hoje. Fiz transição de carreira, hoje já tenho 10 anos, 20 anos já de formada, sabe? E estou aí, graças a Deus, Eu muito acho que as feliz. escolas têm que evoluir. Acho que as escolas de samba, Mas na verdade... na época, ô, Bia, quando foi criado esse curso, muitas pessoas chegaram para mim e falaram, isso aí não vai dar em nada. Muita gente, muito, não foi pouca, não. Acredito. E aí eu quis pagar para ver. Insistiu. E paguei, sabe? Não foi simples. Primeiro, porque na minha turma tinha pessoas netos de fulano, filho de Beltrano, do carnaval. Eu, filha de Cida, que hoje é de Mangueira. E o falecido pai, que não tinha nada de carnaval, na minha família ninguém de carnaval. E, por momentos, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Aí eu inseri minha mãe no carnaval. E hoje minha mãe é da velha guarda da Mangueira. Ah, que legal. Espetáculo. Eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz. E aí descobri numa conversa com a minha mãe que a família dela foi uma família de artistas, sabe? Todos autodidatas tocavam violão, cavaquinho. Eu falei, pronto, agora eu já sei de onde. Da onde você tem esse A minha Sim, ancestralidade, né? sabe? Porque quando você se depara dentro de uma escola de samba sem nenhuma referência, no meu caso, eu me perguntava, sabe? Então, hoje, quando eu chego na minha escola ou em outra escola, que eu sinto, porque o samba você sente, né? Sim. O samba você sente. E aí vem a resposta, sabe? Então, hoje, assim, fala, ninguém me tirou do samba. E eu Ninguém acho que me as tira. escolas de samba na verdade, elas precisam rever sobre essa questão de mais aprendizado dentro das próprias escolas. Mas para Eu isso... acho que falta isso. Mas para isso Sabe? eu acredito que tem que ter um pouco mais de humanização. Sim. Né? Nós sabemos que a escola de samba ou o carnaval, né? O mercado hoje grita, sabe? Então, é esse olhar do legado, sabe? De trazer. Vem cá, você gosta dessa escola? Vamos conhecer um pouco essa escola? O que a escola realmente pode trazer para você, sabe? As Biancas da vida, sabe? Os Wilson, mostrar esses caminhos, porque muitas vezes, quando a gente fala em escola de samba ou carnaval, algumas pessoas acham que é só aquilo ali, Marquês de Sapucaí, e não é. Porque as pessoas, às vezes, se surpreendem comigo. Ah, tá, você trabalha com carnaval, tá bom, você faz o quê? Entendeu? Então, são Essa essas pergunta respostas. é horrenda. Isso. Eu detesto Então, essa pergunta. Eu chego no médico, sabe o que eu coloco? Dançarina. Aí eu chego no médico e digo, dançarina da onde? Aí eu, dançarina, não sei o que, aí já começa assunto de carnaval, já esquece a consulta. Mas Já é. entra assunto de carnaval. Mas é isso, é o que eu me vejo, sabe? Você se autorreconhecer. É isso. Então, esse autorreconhecimento... E não é nenhuma vergonha, porque é o Não. que me sustenta. Não. E, pelo né? contrário, é onde nós temos que acreditar e falar para um outro, para os nossos, que, olha só, vale a pena, você gosta, você que é artista. E eu brigo, né? Eu brigo, já me corto, já me... Né? As mulheres de Uiá não conseguem... Não. A gente tem uma língua só. Ô, Elisa, Pois o é. que eu acho aqui é o seguinte. Eu acho que os dados, né, e o que a Liesa, a Liga RJ estão fazendo muito bem, eles cuidam dos dados, eles cuidam de toda a visibilidade A que o carnaval estatística, né? traz, eles cuidam do financeiro. Acho que está tudo fluindo muito bem nesse âmbito. Sim. Nós, na qualidade de artistas do carnaval,
permanecemos com o cunho da sociabilidade, humanização disso, que nós não podemos perder isso nunca. Isso, concordo. E esse legado, essa memória. O que a gente cansou de falar aqui do ser artista. Ser artista. O que nós falamos aqui também de tirar os personagens da cartola. E assim a gente vive e sempre buscando cada vez mais a união para que a gente consiga chegar lá na frente Dê todo mundo continuidade. junto e fazendo desse espetáculo o ganha-pão de todos nós, né? Não precisar ter outra atividade atrelada muitas vezes. Paralela, né? A maioria das vezes, né? São Né? atividades Outras paralelas. atividades, por exemplo, a gente falou aqui da comunidade. Bianca tem uma presença ilustre na comunidade dela, tem um projeto social. Eu sou gestor cultural da Vila Olímpica Arthur da Távola, em Vila Isabel, onde a gente trabalha com qualidade de vida, onde a gente faz as pessoas sonharem, onde nós levamos as pessoas a terem oportunidade de se aproximar da cultura, coisa que muitas vezes muitos não conhecem. Não conhecem. Eu frequento algumas casas, né, lá em cima, bem no Morro dos Macacos, e muitos deles, às vezes, não sabem o que é um teatro. E eu faço questão de buscar, descer, levar e dizer, é isso. E muitos, várias vezes, me surpreendem e me fazem chorar com depoimentos que eu não espero. Sabe? Então, eu acho que a nossa presença na comunidade é exatamente essa. Tem que ter o cunho da sociabilidade, do aprendizado. E nada melhor do que pessoas que vivem isso. Que vivem isso, Né? sim. Nada melhor do que isso. Não tem como. Você traz uma pessoa de fora, ela não vai ter esse olhar, ela não vai ter esse respeito, essa empatia com essas pessoas. sentimento, né? sentimento. Porque é isso, o que move a gente é o amor. É o amor. É o amor por tudo que a gente acredita. Né? Eu estava ouvindo de quem, meu Deus? Tá ontem, né, no Bial. O Wagner Moura. É Wagner Moura? Não, é... Quem, meu... É Wagner Moura, Wagner sim. Moura. Minha cabeça estava... Eu estou num 360. O Wagner Moura falando sobre essa questão, né, que nada é tão importante do que o amor, né? Do que o cuidado, sabe? No final, a gente só quer isso. A gente quer ser amado, a gente quer ser cuidado, a gente quer ser reconhecido. É isso que a gente busca. Bom. A gente quer continuar levando esse amor, porque a gente acredita nisso, é o que a gente acredita. A gente não acredita em outra coisa, porque não é normal pessoas como nós, que vivemos 20, 30, 40 anos dentro do samba, lutando, sendo militante, sabe? Sendo ativista, sendo... Para nada, não existe isso. Ninguém aqui... A gente não pode acreditar, né? A gente não pode acreditar que, opa, aquilo ali é normal. Eu tô fora disso. Não é isso? Então, o normal é isso aqui. A gente ter voz, estar neste lugar aqui, ó, sabe? Ó, não, aqui pode falar, Bia, grita, chama o povo, que o espaço é seu. Então, nós temos que acreditar nisso. Sim, claro. Então, isso me move. Muitas vezes, a gente vai ficar um pouco frustrada, porque vão estar falando aqui para você o tempo todo. Olha, não é seu lugar não, hein? E você tem que estar firme, entendeu? A firmeza tem que vir dentro da gente. Porque quando você faz o bem, quando você faz algo que incentiva o outro, que você faz com que o outro entenda que através de você ele também é capaz, outras pessoas não querem isso. Porque, na verdade, elas não querem que a gente cresça, né? Exatamente é sobre elas, não é sobre a gente estar nesse lugar. Por isso que muito das nossas lutas é muito mais difícil. Por isso que um projeto que é lá na Zona Norte, né, as pessoas vão falar pouco. Porque é isso, as pessoas não querem pegar esse produto que é positivo, que é verdadeiro, que acontece, né, o seu trabalho, o trabalho da Elisa, as pessoas não vão pegar isso e vão crescer, porque eles, na verdade, têm medo disso. Tem medo... Você ocupar o espaço. É isso que a gente... Porque é isso, né? Se a gente vai lá atrás, lá atrás, né? Quem criou toda essa história? Né? Quem mantém essa história? Somos nós. Não existe escola de samba sem comunidade. Nós somos comunidade. Nós, independente de cargo, Sim. né? Nós crescemos dentro de uma comunidade. Nós aprendemos a ser uma comunidade de escola de samba, que é totalmente diferente de uma comunidade de um bairro. E ali, né, porque as pessoas acham assim, tem várias discussões sobre isso, né? Rainhas de comunidade, o que é ser comunidade? Gente, uma pessoa que desfila numa escola de samba há 10 anos, ela já faz parte dessa comunidade. Já está dentro do... Né? A não ser se ela não se vê dentro dessa comunidade, que é uma questão dela pessoal, né? Mas, assim, é isso, comunidade de escola de samba é diferente. Quando a gente fala comunidade dentro de uma escola de samba, é diferente de um bairro, né? E aí, você... tá ali, você quer fazer com que isso cresça, sabe?
Só que as pessoas não querem. Elas não querem que aconteça. É isso que as pessoas não entendem. Então, quando a guerra acaba sendo pessoal, porque assim, quando eu me junto com o Wilson, aqui são duas forças. Sim. Né? Fortalecimento, né? É isso. O fortalecimento. É um respeitando o trabalho do outro, um trocando no palco, cada um tendo o seu momento. O Wilson é essa explosão, eu já sou mais tranquila, né? E aí vai. A gente acaba, no nosso bate-bola lá, a gente se dá super bem, porque é esse lugar que mulheres principalmente, né? A gente precisa entender que a gente precisa estar juntas. Isso. Nos fortalecendo. Batendo palma. Quando uma belinha vai ser coroada, a gente tem que estar lá sim. Eu tive com a Belinha sexta-feira passada lá na Viradouro. Eu só olhei para ela e falei, parabéns. Eu não estava aqui, mas no meu coração, e eu fiquei tão feliz quando eu vi todos vocês, os sambistas, as sambistas, todo mundo lá ovacionando as pessoas emocionadas, a diretoria da Viradouro emocionada, as pessoas envolvidas, os técnicos da bateria. Gente, não tem preço. A minha diretora já está falando. 3 minutos. Meu Deus, que pena. A gente queria mais. Elisa, eu só queria deixar claro o seguinte, meu amor. Nós, dentro das agremiações, eu lá em Vila Isabel tenho muito isso, sabe? Eu sempre aponto. Eu acho que a gente precisa também deixar claro que as próprias agremiações têm que fazer isso. Tem que fazer. Que a Belinha, que a Viradouro fez com a Belinha. Olhar para dentro, né? Olhar para dentro. Olhar para dentro, às vezes o talento está ali do seu lado. A oportunidade dentro daquela bandeira, dentro daquela representatividade, pode estar dentro de uma ala de passistas. E não necessariamente a pessoa sambando. Isso aí. Pode ser se comunicando. Hoje em dia, o que dá visibilidade? São as redes sociais. As redes sociais. E a maioria das escolas já tem as suas redes. E aí, eu percebi o seguinte, durante uma semana, mais de uma semana, qual é o tópico em todas as redes que só se falava? Viradouro e Belinha, Viradouro e Belinha, Viradouro e Belinha. Sim. Entendeu? Mas por quê? Gente, todos queriam ver aquilo. Então, como a gente também está esperando as escolas aí também. Pois é, entendeu? E na sua época estamos isso também esperando. aconteceu. Entendeu? Quando a gente Sim. saiu, Sim. eu lembro da sua coração como se fosse hoje. Nós estávamos aguardando aquilo. Entendeu? Nós queríamos participar daquilo, nós queríamos ver aquilo. Então, eu acho que a gente foi precisa lindo, né? ter essa concepção. As escolas precisam olhar para o seu interior, precisam olhar Trazer para os esse valor, talentos né? que tem ali. E santo de casa não faz milagre. Faz Duvido, sim. meu amor. Faz sim, sim. tá bom? Vamos pro camarim da Nega Chique? Vamos. Vamos lá. Olha, resposta rápida, objetiva, uma palavra, no máximo frasinha curta. Ok. Tá bom. Tá bom? Respirou? Entendeu, né, Começa- Bianca? Entendeu, né, Wilson? Entendeu, né, Bianca? Ó, começando pela Bia. Samba, Portela. família, Tudo. Portela, Amor. coragem, Persistir. mulher, Minha mãe, são tantas, né? Mas a minha mãe. educação, Primordial. comunidade, Família. Não aguentei, respondi. Comunidade é a força, né? Eu vejo como a força de tudo. um sonho, Talvez um dia eu chegar a ser presidente da minha escola. uma saudade. Ai, Gilcinho. Nossa. Carnaval grande é? amigo. Transformação. Obrigada. Espetáculo! Vamos lá, Aprendeu. bebê? Vamos, aprendi uma palavra só. Rosânia já tá dizendo pra gente que está na hora. Tô vendo, Bianca. Alegria, Eu, Wilson. Eu sou alegria em pessoa. Desculpa, mas sou. Adorei. Rei Momo, Ai, desculpa, o Wilson também. Vila Isabel, Meu amor, minha paixão, o chão que me trouxe até aqui. comunicação, Aprendizado. elegância, Ai, um bom tecido no polo têxtil, o resto eu faço.
Ai, garoto. Eu sou louco por aquele lugar. Quando eu tô estressado, vou pra lá passear. Não é, menina? Adoro. Cato sempre aqueles paninhos e, ó, fico bonito, Mas tá? compra? Compro. Não, que isso, Já- não faça a Elza não, Bianca. Já busca parceria. Pois é, né? Eles me veem tanto lá, não me oferecem. Pois é. Respeito. Primordial pra vida. Carnaval. Um sonho que eu tô vivendo diariamente. Uma conquista. A chegar em outros corações inatingíveis. Um sonho. Ser um exímio comunicador, assim como o mestre Milton Cunha, falando do acordar ao dormir sobre carnaval. Uma palavra que define sua missão. Uma palavra que define a minha missão, ver o seu sorriso. Ai, garoto, não vai chorar, Ver o seu sorriso. Não tem sensação eu tô melhor muito na feliz. vida do que você trazer a pessoa a uma gargalhada. verdade. Né? Eu e Bianca já tivemos momentos assim ilustres. Para quem não sabe, a gente chega 2h da tarde, de 2 até 3 da manhã, o que a gente dá de gargalhada, você não pode imaginar. Ainda mais quando a gente erra. Aí acabou, a gargalhada vira uma galhofa. Eu imagino. Então, já estamos chegando na pergunta final, né? Porque já puxaram a nossa orelha, já puxaram tudo. Só aguarda só um minutinho, diretora. Se amanhã, Bia, você deixasse de ocupar qualquer cargo no Carnaval, sem coroa, sem faixa, sem título, sem microfone, o que vocês gostariam que permanecesse vivo no coração das pessoas quando ouvissem os nomes? Bianca Monteiro e o Wilson Dias Neto. Nossa, agora quem vai chorar somos nós. Eu acredito muito que é isso, é o nome, né, na verdade, né? Eu acho que eu amo quando as pessoas falam da gente com carinho, com respeito. Quando tem aquela briga, olha, não pode falar da minha rainha é linda, tá tudo lindo, o cabelo tá feio, mas tá tudo lindo, sabe? É isso, porque eu falo que a gente não luta para fama, né? A gente luta para o reconhecimento. Então, é o que eu quero ser sempre reconhecida. Eu quero ser sempre, olha, a minha tia Bianca era assim, que agora eu sou tia. A minha tia Bianca era assim, porque no tempo da minha tia Bianca, porque quando a minha tia Bianca era rainha, porque quando a minha tia Bianca tinha um projeto, e é isso, né? Eu acho que esse é o legado que a gente quer deixar, né? É o nosso nome mesmo, é o nosso nome e a importância do que eles fizeram dentro de cada uma dessas pessoas. Porque o que a gente faz é exatamente isso, né? Amar, compartilhar, fazer com que essa história, esse trabalho não morra. É isso. Eu acho que o trabalho que a gente faz é isso, para que nossa história, para que tudo que a gente está plantando aqui não morra. Seja eterna, assim como com o Tia Seata, como o Paulo, como grandes outros baluartes, né? Chegar ao ponto das pessoas você ser uma referência do carnaval. Você já é uma referência. É né? isso. Referência linda, né? De mulher empoderada, de mulher incrível, Wilson, de parceira, responda de a lealdade. pergunta. Vai, meu amor. Essa pergunta? Isso. A fantasia, ela é uma extensão do meu corpo. Então, eu nunca vou deixar de estar no carnaval, independente da localidade que seja. Ponto. Extra isso, o que eu queria que ficasse na memória das pessoas, no coração dessas pessoas, foi que um dia eu estive aqui à frente, abrindo caminho também para que outros viessem, assim como antecederam outros que já passaram. Sabe? Outros abriram, eu cheguei. Abro eu, vem outros. E lá na frente a gente se encontra e faz um grande carnaval. Lá na frente onde, Wilson? Lá em cima? Não, lá na frente pra frente. Lá em cima pra gente ainda falta muito. Eu sou de Xangô, morro de medo da morte, mulher. Elisa, quero dizer que foi um prazer incrível participar desse momento com você. Uma mulher que eu muito admiro, Obrigada, regida por essa outra incrível que é a Rosânia, que a gente já se conhece de anos de carnaval, de debates, de lutas, de histórias, de resenhas na casa do Milton Cunha também, que era um espetáculo aquilo que a gente vivia. Dizer para você que é sempre imensurável estar do lado da minha irmã, da minha amiga de vida. E, gente, não deixem de acreditar nunca no carnaval, porque o carnaval pode levar você a lugares onde você nunca imaginou pisar. Não é isso, Bianca? É isso, axé, meu rei. Aplaudam Bianca Monteiro, gente!
Hoje é dia do fogo, né? Da quarta-feira. Casal do Xangô, Dendê. Casal do Dendê. casal do Xangô e Ançã. É uma coisa, às vezes, Olha, tá bem. nosso digníssimo patrocinador, Leite de Rosas. Adoro. E açaí. Ó, Bianca pra Bianca, ó. Carinho. Leite de rosas. Adoro. Leite de Rosas. Daqui é do nosso parceiro Ateliê Baizaques. Baizaques, Trabalha a outra sustentabilidade. Vocês conhecem o Ateliê Conheço, Baizaques? eu conheço. Por favor, hein? Isaac se mandou com carinho. O Wilson, aqui, pra você eternizar. Ele falou que a foto não ficou boa, tá, gente? Ah, agora de perto eu já vi. Coisa linda. Agora Coisa ela com linda. essa cara de sensual acabou com Não tudo é, aqui, menina? né, gente? Linda. Leite de Rosas. Muito nossa obrigado, Leite de Rosas. patrocinadora. Adorei também. É um Ateliê. produto que eu uso. Ateliê Baizaques, o carinho. Proposital Vira a minha saber. bolsa de fogo? Me conta. Ué, não, coincidência, é um né? fogo, Proposital a minha bolsa? Coincidência. Gente, eu quero agradecer muito a vocês, agradecer aos nossos parceiros, que sem eles, óbvio que aqui, né, ficaria um pouco mais difícil. Chaleão, Leite de Rosas, marcas que estão nos abraçando e acreditando na nossa proposta. E eu não tenho como, sabe, não dizer o quanto eu fiquei emocionada. Fiquei e estou emocionada com vocês aqui, trazendo toda essa história, todo esse legado, essa inspiração, porque você é uma mulher que inspira, você é um homem que inspira, que fez seu sorriso, que encanta, Obrigado. entendeu? Isso é muito real e vocês podem ter a certeza que esse espaço aqui é nosso. Tá? Quando vocês quiserem, vocês precisarem, podem ficar super mega à vontade, tá bom? Eu fico muito emocionada porque não é fácil, né, para nós mulheres pretas estarem aqui nesse lugar. E com certeza vem um baby por aí, né, que já estou sabendo que o negócio já está indo, né? É o certo. Entendeu? Quando falou assim, um sonho, eu falei, achei que ela fosse falar, ser mãe, até, porque é um dos sonhos dela, isso eu sei. Pois é, Sim, entendeu? também. E isso é muito bom, né? A gente tem que sonhar e tem que realmente criar o nosso alicerce, né? E deixar a nossa sementinha. E você, parabéns, porque eu também sou uma mulher do social e acredito que o social é importante e muito necessário, sabe? Muitas mulheres precisam disso. Nós temos um trabalho também, né, Rosane, com Viva Mulheres, que nós trabalhamos com mulheres e sabemos que nós, mulheres, precisamos ajudar outras mulheres. Parabéns, Bia. Obrigada. Parabéns, Bia. Estamos chegando aqui no nosso encerramento. Vocês podem deixar a rede social de vocês, dar as últimas palavras e fiquem à vontade. Por favor. A minha rede social é @BiancaMonteiroOficial. Segue também, galera, lá o projeto, @Escola de Artes Paulo da Portela. Conhece um pouquinho esse trabalho. É lindo, é incrível. Elisa, falar mais o quê, né? Eu acho que a gente já deixou um pouquinho aqui, um pouquinho, né? Do que nós somos, do nosso trabalho, do que nós construímos até aqui, que ainda tem muita coisa. Sim. Se Deus quiser, em Ançã também, em Xangô, a gente possa continuar construindo esse trabalho lindo, né? Sempre trocando, sempre... Eu acho que essa questão social, uma trabalhando com a outra, eu gosto muito de levar meu projeto em outros lugares e também receber outras visitas, para que a gente possa crescer cada vez mais, né? Não existe concorrência, eu acho que existe união para que a gente possa conseguir chegar no lugar que a gente deseja e só juntas a gente vai conseguir chegar. E é isso, acho que falta no samba exatamente essa união, essa força, sabe? Uma puxar a outra, que ninguém é eterno em lugar nenhum, Sim. né? Nós estamos aqui só por uma passagem e para cumprir a nossa missão. Eu acredito muito em missão, em legado, em tudo que a gente vem ancestral. Quando a gente desce a terra, a gente já desce predestinados ao que a gente veio fazer aqui. Né? Claro que a gente tem livre-arbítrio, mas eu acredito muito nisso. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa, nem o Wilson, né? Ele está aqui à toa. Então, a gente está aqui por uma missão, então a gente tem que se conhecer e entender. Né? E, através disso, a gente enfrenta barreiras, né? Chega em lugares, a gente faz com que a gente admire o trabalho dos outros, a gente também faz com que as pessoas admirem o nosso trabalho. E é essa troca que fortalece cada vez mais quem nós somos. Porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Na verdade, ninguém vive sozinho. Né? Ninguém. A gente já não vive sozinho mesmo, porque a gente já nasce com uma família. Pai, mãe, irmão, crianças. E ao longo desse processo a gente vai somando mais pessoas para a nossa família. Então, é muito bom
dividir esse espaço com o meu rei, que é meu irmão, que é meu amigo, que é meu parceiro, que eu aprendo cada vez mais. Eu acho que o Wilson, eu sempre encho o saco dele, falo, Wilson, você é a cara do carnaval, você é a cara da comunicação do carnaval, porque você tem isso, você tem esse sorrisão, você é sambista, então você vive isso diariamente. E é muito bom poder ter ao lado pessoas como o Wilson e grandes outros amigos meus que estão até hoje me acompanhando nessa trajetória, em tudo que eu faço, torcendo por cada vitória, porque a gente precisa disso, a gente precisa um dos outros, né? E sozinho a gente não é nada. É isso. Obrigada, Bia. Obrigada. Elisa, já te disse que é um prazer incrível estar aqui, amei, foi uma tarde agradabilíssima, onde a gente trocou muita coisa, mas eu acho que no próximo a gente vai falar mais sobre isso. Vamos. Tanto Bianca no Filhos da Águia, quanto eu na Herdeiros da Vila. Eu participo do setor de comunicação lá, Bianca... Cultural. E eu acho que a gente não pode deixar o samba morrer. Eu acho que a gente tem que deixar para a gente tem que deixar para essas crianças essa esperança que a gente teve e que a gente conquistou. Então, no próximo encontro aí, a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos. E dizer que concordo plenamente em grau, gênero e número com Bianca Monteiro, que é uma estrela. Falamos de lealdade há pouco e não deu nem tempo de eu contar aquela história. Quando eu sofri o acidente, que você estava lá do meu lado. Isso eu não esqueço nunca na minha vida, né? No período que a gente estava lá na corte. E dizer que eu estou aqui para aplaudir vocês, para dividir com vocês. Obrigada. E que o sol... ele sempre vai encontrar a gente. Eu tenho certeza. Amém. Obrigado. Obrigada a você. E no Nega Chique Podcast, cultura não é tendência, é legado. Até o próximo.